O Ministério A Voz da Graça no Entardecer é um ministério independente que tem uma visão de evangelismo e discipulado totalmente dinâmica, mas plenamente de acordo com a Bíblia Sagrada e orientações do profeta. E por ser independente e pessoal, carece de materiais. Se quiser ser um apoiador deste canal, seja bem-vindo. Ore por nós para que mais almas sejam alcançadas e vídeos sejam feitos. Deus vos abençoe. João, filho de Zacarias e Isabel da Judéia. Aqui neste dia, por ordem de Herodes Antipas, o tetrarca, é condenado à morte por decapitação. Na data, hoje e na hora determinada pelo próprio Herodes Antipas. Que seja feito. Obrigado. Olá, seja bem-vindo ao canal A Voz da Graça no Entardecer. Fico muito feliz por sua pequena atenção e sua confiança. Espero que tenha gostado da introdução desse vídeo, onde mostra a série The Chosen, mostra tão primordialmente a morte de João Batista e o detalhe da cabeça dele ser oferecida em uma bandeja de prata. Quando eu li no Velho Testamento, logo após a consagração da tenda da congregação, logo após a consagração de Arão e de seus 4 filhos para servir como sacerdote, logo após isso, as 12 tribos de Israel foram chamadas a oferecer sacrifícios a Deus, consagrando a tenda da congregação. Todos os príncipes das 12 tribos de Israel ofereceram seus sacrifícios da mesma maneira, em cima de uma bandeja de prata. A bandeja de prata não foi apenas um detalhe cruel, perverso, mas foi um sinal profético de um sacrifício que foi oferecido a Deus e que foi aceito. A palavra do Senhor fala no capítulo 3 de Mateus: naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o enunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazeis planos os seus caminhos. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. A palavra do Senhor, Jesus, falando de João Batista, um momento em que ele estava confrontando o povo e os fariseus e os saduceus, ele disse: que saís vós a ver no deserto? Um homem bem arrumado, um homem educado, um profeta? Sim, bem mais do que um profeta. Porque dos homens nascidos de mulher não há nenhum homem que se iguale a João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja bem. Por que Jesus falou isso? Por vários motivos, mas eu creio que tem um em especial. Qual? Quando Maria, que estava grávida de Jesus, foi visitar Isabel, sua prima, que por sua vez estava grávida de João Batista, segundo o que o irmão Brano fala, João Batista estava morto no ventre de Isabel. Quando ela chegou e saudou Maria e perguntou o nome de seu filho, e Maria falou pela primeira vez o nome Yeshua, de Jesus, se referindo ao Cristo que estava no seu ventre, porque existiam já outros Jesus. Jesus era um nome comum na Galileia. Mas a primeira vez que o nome foi relacionado ao Messias, João Batista pulou no ventre de sua mãe Isabel.
E a palavra de Deus diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. Agora repare, em todo o Velho Testamento, nenhum profeta foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava no profeta, o Espírito Santo estava sobre o profeta. O Espírito Santo estava sobre o profeta. O Espírito do Senhor veio sobre mim, pelo que me ungiu. Mas quando Jesus ressuscitou e foi ao encontro dos discípulos que estavam escondidos, temerosos do que havia de acontecer, ele atravessou a parede, disse: Pai, seja convosco, e soprou, e disse: Recebeis o Espírito Santo. Até aquele momento, os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus disse: os convidados do casamento estão com o noivo, não tem por que se entristecer. A partir daqueles momentos, discípulos receberam o Espírito Santo, não o revestimento de poder, não o batismo, não o Cristo, mas o Espírito Santo. Mas alguém já havia recebido o Espírito Santo primeiro do que eles. Quem era? João o Batista. João Batista não era o sinônimo do sobrenome dele. Batista era a função dele, que ele batizava, ele imergia as pessoas dentro da água. João Batista foi um homem sem igual, porque ele era o único, além de Jesus, que tinha o Espírito Santo nele, pois a palavra do Senhor diz, ele foi cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. Aos 6 anos, ele foi ao deserto, diz o irmão Brana, e ficou lá aprendendo do Senhor. Agora eu quero que você repare uma coisa interessante. João Batista, ele se vestia com peles de camelo, também é um tipo profético, e comia gafanhotos e mel silvestres. Irmão, João Batista era a voz do que clama no deserto. João Batista vivia no deserto. Muito bem. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Mas eu quero que você repare algo. Não existe gafanhoto em um deserto. Não existe abelha criando mel em um deserto. É necessário ter flores. E João Batista não era a voz, não era aquela voz que era a voz do que clamava. Quem clamava não era João Batista, quem clamava estava no deserto. João Batista era a voz daquele que clamava. Quem é esse que clamava no deserto? Lembre-se, Adão e Eva, quando se perderam, o Senhor veio na viração do dia e começou a clamar no jardim: Adão, onde tu estás? Deus sabia, mas desde aquela época Deus começou a clamar pela presença do homem no deserto. E João Batista foi ao encontro desse homem, desse Deus que clamava. No deserto, Deus clama. E João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Mas em um deserto não tem gafanhotos e nem mel. Gafanhoto se alimenta de folha. Onde é que tem folha no deserto? Então tinha que ter um jardim no deserto. Não vou me alongar demais, mas eu quero voltar aqui um pouquinho, sair um pouco desse assunto que é tão interessante. E quero que você entenda, João Batista era a voz do que clamava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregava o arrependimento. Arrependimento não é se entristecer, chorar. Arrependimento está dentro do bojo do arrependimento o conceito de restituição. Você está arrependido do que fez? Você está arrependido porque pediu emprestado e não pagou? Restitua. Você está arrependido porque mentiu? Volte lá e conte a verdade. Igualmente, Zaqueu, Senhor, tudo aquilo que defraudei eu irei restituir 7 vezes mais. E Jesus falou: ah, bem-aventurado, nesta casa entrou salvação. Se referindo a Zaqueu, cobrador de impostos. João Batista pregava esse tipo de mensagem de arrependimento. Hoje se prega oba-oba, tudo está tudo bem, mas
Tem muitas vozes que não representam aquele que clama, são vozes vazias. E o que é uma voz? O irmão Brana é a voz do sétimo anjo, mensageiro de Apocalipse 10:7. Mas há irmãos que inocentemente querem ouvir a voz em inglês do profeta, porque é a voz. Não, irmão, não é o som da garganta que ele produz que é a voz. Não é isso. A voz de um profeta é sua mensagem. Não tenho nada contra quem escuta as mensagens interpretadas ao tempo real. Não tenho nada contra isso. Gosto até. Mas eu quero que você entenda que não era o som que saía da garganta dele, mas é a mensagem que o profeta carrega. A voz do sétimo anjo é a mensagem desse que veio trazer o batismo nas águas em nome de Jesus, a unicidade de um Deus que é um só. E nisso está a salvação, em conhecerdes a ti, Senhor, como único e suficientemente Deus, como diz o Shema Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não um, a tradução está errada, é o único. Porque quando você coloca um Deus, você está dizendo que ele é Deus entre muitos outros deuses. Está falando com relação à qualidade. Mas quando se diz que é um, ele é um Deus, é único. Não há outro Deus fora ele. Fora de Deus, fora de Jeová, não há vida. Fora dele só há morte, porque não há vida. Fora de Jeová, não há vida. É como alguém diz: qual o contrário de branco? É preto. Qual o contrário de luz? É trevas. Mas não é assim. Preto não é contrário de branco. Preto é a ausência de branco. Porque não há como criar nada. Satanás não criou nada. Trevas não é o contrário, o oposto de luz. Trevas é a ausência de luz. Morte não é o oposto de vida. Morte é a falta dela. Vê você? Então, João Batista foi esse homem que, quando perguntado, disse: tu é profeta, João Batista? Veja bem, ele disse: não sou. João Batista estava mentindo, irmão Alexandre, porque ele era profeta. Não era um profeta, irmão. João Batista não era um profeta dispensacional. João Batista era um profeta pregador. Lembra que o irmão Brana falou que todo pregador da mensagem evangélico, todo pregador é um profeta, porque ele professa aquilo que vai acontecer no futuro. Todo pregador é um profeta. E João Batista era um profeta no caráter de ser um pregador da palavra. Não porque ele fosse um profeta dispensacional, como Jeremias, como Ezequias, como Isaías. Não. E ele não mentiu. Ele falou a verdade. Profeta dispensacional naquela época era Jesus, o profeta dos profetas. E nós somos, nos dias de hoje, profetas do tipo de João Batista, pregando, professando a vinda do Senhor e avisando que o Elias prometido veio, já anunciou sua mensagem. Não o Elias, mas o homem em espírito e em virtude de Elias, aonde a sua voz carrega o poder e a virtude, e sua voz é a mensagem. Que Deus possa nos abençoar e continuar a nos ensinar dentro dessa mensagem maravilhosa, amém? Tenham paciência comigo, orem por mim, eu ainda estou adaptando o canal a muitas coisas, tá certo? Amém. Deus vos abençoe.